sexta-feira da semana em B. A estação fica na Basílica dos 12 Apóstolos, é uma das maiores igrejas de Roma, e é enriquecida pelos corpos dos 2 apóstolos, São Filipe e São Tiago, o menos. Coletar. Seja propício, ó Senhor, ao seu povo e fortaleça misericordiosamente aqueles por tua ajuda a quem você enche de devoção a ti. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Ezequiel 18 e 20 a 26. Assim, diz o Senhor Deus, a alma que pecar, o mesmo morrerá, o filho não suportará a iniquidade do pai, e o pai não suportará a iniquidade do filho, a justiça do justo estará sobre ele, e a maldade dos ímpios estará sobre ele. Mas se os ímpios fazem penitência por todos os seus pecados, que ele cometeu, e manter todos os meus mandamentos, e fazer julgamento e justiça, vivendo ele deve viver, e não deve morrer. Eu não vou lembrar de todas as suas iniquidades que ele fez, mas ele não tinha em sua justiça, que ele tem forjado, ele deve viver. É minha vontade que um pecador morra, diz o Senhor Deus, e não que ele deve ser convertido de seus caminhos e viver. Mas se o homem justo se afastar de sua justiça, e fizer iniquidade de acordo com todas as abominações que o homem mau usa para trabalhar, ele viverá. Todos os seus juízes que ele fez, não deve ser lembrado, mas ele na prevaricação, pela qual ele tem prevaricado, dentro e em seu pecado, que ele cometeu, neles ele deve morrer. E você disse, o caminho do Senhor não está certo. Ouçam vocês, portanto, ó casa de Israel, é do meu jeito que não é certo, e não são sim seus caminhos perversos. Pois quando o justo se afastar de sua justiça, e cometer a iniquidade, ele morrerá nela, na injustiça que ele fez, ele morrerá. E quando os ímpios se afastarem de sua maldade, que ele fez, e do julgamento e justiça, ele deve salvar sua alma viva. Porque ele considera e se afasta de todas as suas iniquidades, que ele fez, ele certamente viverá, e não morrerá, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não esqueçamos a antiga disciplina da Igreja durante a Quaresma. Devemos frequentemente estar perdidos para entender sua liturgia desta temporada, a menos que a imaginemos como preparando os penitentes públicos para uma repartição nos mistérios. Mas primeiro, eles devem se reconciliar com Deus, a quem ofenderam. Sua alma está morta pelo pecado, pode ser restaurado à vida. Sim, eu não sei o que fazer, temos a palavra de Deus para isso. A lição do profeta Ezequiel, que a igreja começou ontem para os catechumens, continua hoje em benefício dos penitentes públicos. Se os ímpios fazem penitência por todos os seus pecados, que ele cometeu, e manter todos os meus mandamentos, e fazer julgamento e justiça, vivendo ele deve viver, e não deve morrer. Mas suas iniquidades estão sobre ele, e levante-se contra ele, chorando para o céu por vingança eterna. E ainda assim, que Deus que sabe todas as coisas e não esquece nada, nos assegura que ele não se lembrará de iniquidades que foram redimidas pela penitência. Tal é o afeto de seu coração paternal, que ele esquecerá a indignação oferecida por seu filho, se este filho vai, mas retornar ao seu dever. Assim, então, nossos penitentes devem ser reconciliados, e na festa da ressurreição, eles serão associados ao justo, porque Deus terá esquecido suas iniquidades, eles mesmos serão apenas homens. Assim, é que a liturgia, que nunca muda, traz frequentemente diante de nós sua antiga disciplina de penitência pública. Hoje em dia, os pecadores não estão visivelmente separados dos fiéis, as portas da igreja não estão fechadas contra eles, eles frequentemente ficam perto do altar santo, na companhia do justo, e quando o perdão de Deus desce sobre eles, os fiéis não são conscientizados da graça por qualquer rito especial e solene. Vamos aqui admirar a maravilhosa misericórdia de nosso Pai Celestial, e lucrar com a disciplina indulgente de nossa Santa Madre, a Igreja. As ovelhas perdidas podem entrar na dobra a qualquer hora e sem qualquer exibição, deixe-o tirar vantagem da condescendência assim mostrou-lhe, e nunca mais vagar do pastor que assim misericordiosamente o recebe. Também não deixe o homem justo ser inchado com autocomplacência, preferindo-se as ovelhas perdidas. Deixe-o refletir sobre as palavras da lição de hoje. Se o homem justo se afastar de sua justiça, e fazer iniquidade, os juízes que ele fez não devem ser lembrados. Vamos, portanto, tremer por nós mesmos, e ter compaixão pelos pecadores. Um dos grandes meios em que a Igreja repousa suas esperanças para a reconciliação dos pecadores são as orações fervorosas oferecidas pelos fiéis durante a Quaresma. Evangelho.
Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com João 5:1-15. Naquela época, havia um festival dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Agora há em Jerusalém um lago, chamado Probatica, que em hebraico se chama Betsaida, com 5 varandas. Nestes estava uma grande multidão de doentes, de cegos, de manco, e de murmúrio, esperando pelo movimento da água. E o anjo do Senhor desceu em certos momentos para o lago, e a água foi movida. E aquele que o desceu primeiro para a lagoa depois do movimento da água, foi feito inteiro de qualquer enfermidade que ela estava deitado. E havia um certo homem lá, que tinha sido 30 anos sob sua enfermidade. Ele, quando Jesus tinha visto a mentira, e sabia que ele tinha sido agora há muito tempo, ele diz a ele, Will-te ser feito inteiro. O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho nenhum homem, quando a água está perturbada, para me colocar no lago, pois, enquanto eu estou vindo, outro goete para baixo diante de mim. Jesus diz a ele, levante-se, pegue sua cama, e caminhe. E imediatamente o homem foi feito inteiro, e ele pegou sua cama e caminhou. E foi no sábado naquele dia. Os judeus, portanto, lhe disseram que estava curado, é o sábado, não é legal para te ocupar sua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me fez inteiro, ele me disse, pegue sua cama, e caminhe. Perguntaram-lhe, portanto, quem é aquele homem que disse a ti, pegue sua cama, e caminhe? Mas aquele que foi curado, não sabia quem era, para Jesus foi além da multidão de pé no lugar. Depois Jesus o encontra no templo, e diz a ele, eis que tu fez tudo, pecando não mais, para que alguma coisa pior não aconteça a você. O homem seguiu seu caminho, e disse aos judeus que foi Jesus que o fez inteiro. Voltemos aos nossos penitentes da antiga disciplina da igreja, os dias atuais, e nós mesmos, podemos facilmente fazer uma aplicação prática das reflexões sugeridas pelo Evangelho. Acabamos de ser informados pelo profeta que Deus está sempre pronto para perdoar um pecador penitente. Mas como é que esse perdão deve ser administrado? Quem deve pronunciar a sentença de absolvição? A resposta é dada em nosso Evangelho. Aquele que tinha sido 30 anos sob sua enfermidade é uma figura do pecador inveterado, e ainda assim ele é feito inteiro, e recupera o uso de seus membros. Como a cura foi feita? Em primeiro lugar, o homem doente diz a Jesus, eu não tenho homem, quando a água está perturbada, para me colocar no lago. A água teria curado ele, mas ele não tinha. Mas observe, ele precisa de algum homem para levá-lo para a água. Este homem é o Filho de Deus, e ele se tornou homem para nos curar. Como homem, ele recebeu o poder de perdoar os pecados, e antes de deixar esta terra, ele dá o mesmo poder a outros homens, e diz-lhes, cujos pecados vós perdoarão, eles são perdoados. João 20:23. Nossos penitentes, então, devem ser reconciliados com Deus em virtude deste poder sobrenatural, e o homem doente, que ocupa a sua cama e caminha, é uma figura do pecador, cujos pecados foram perdoados pela Igreja, pelo poder divino das chaves. No século III, um iré chamado Novatian ensinou que a Igreja não tem o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Esta doutrina foi condenada pelos conselhos e pelos sagrados médicos da Igreja, e para oferecer aos fiéis alguma expressão externa do poder dado ao Filho do Homem de pecados perdoados como arrependimento, havia dores nas paredes dos lugares, onde os cristãos costumavam montar, o homem enfermo do nosso Evangelho, caminhando com sua cama sobre seus ombros. Este símbolo consolador é frequentemente encontrado nos afrescos que foram pintados, mesmo na era dos mártires, nas catacumbas romanas. Eles nos mostram como os primeiros cristãos foram ensinados a entender esta passagem do Evangelho, que a Igreja, agora há tantos séculos, atribuiu até hoje. A água da Probatica também era um símbolo, e aqui nosso Evangelho transmitia uma instrução especial aos catechumens. Foi por água que eles deveriam ser feitos inteiros, e por água dotada de uma virtude sobrenatural. O lago milagroso de Jerusalém só podia curar o corpo, e que em intervalos raros, e o favor só poderia ser conferido a um único indivíduo. Mas agora que o anjo do grande conselho desceu do céu e santificou as águas da Jordânia, a Probatica está em toda parte, está dando saúde às almas dos homens, sem qualquer limitação de tempo ou número. O homem é o ministro desta graça, mas é o Filho de Deus, torne-se o Filho do homem, que trabalha pelo ministro humano. Consideremos também a multidão de doentes, que como nos diz o Evangelho, estavam esperando pelo movimento da água. Eles representam as várias classes de pecadores que estão buscando, durante este tempo sagrado,
ser convertidos ao seu Deus. Aos doentes, ou, como a palavra latina tem, o languide, estes são os tépidos, que nunca desistem minuciosamente de seus hábitos malignos. Eles são os cegos, estes são aqueles cujo olho espiritual está morto. Ao manco, que manca e vacila no caminho da salvação. E, por último, aos murmes, que parecem incapazes de fazer uma única boa ação. Todos estão esperando o momento favorável. Jesus logo estará com eles, e dirá a cada um deles: Wiltitus será feito inteiro. Deixe-os responder esta pergunta com amor e confiança, e eles serão curados. Abaixem suas cabeças para Deus. Graciosamente nos ouça, ó Deus, e manifeste a luz da tua graça para nossas almas. Através de Cristo, nossa glória. Amém. Vamos dirigir-nos ao médico celestial de nossas almas, nestas palavras do Triodion da Igreja Grega. Hino. Feria sexta. Hebdomadai. Jejunorum. Ó Senhor, cuja paixão mereceu para nós a libertação de nossas paixões, conceda que minhas afeições carnal possam ser saciadas pela virtude de sua divina cruz, e que eu possa contemplar sua santa ressurreição. O fonte da pureza, o Salvador mais misericordioso, preserve-nos pelo mérito deste nosso jejum. Eis que aqui prostramos antes de vocês. Desdenham nossas mãos erguidas, ó tu soberano Senhor dos anjos, que didste esticar as tuas mãos em tua cruz para toda a humanidade. As armadilhas do inimigo me envolveram na escuridão. Ilumine-me, ó Cristo, que, ao pairar sobre a cruz, obscureceu o sol, e trouxe para tu os fiéis os raios do perdão. Posso andar à luz de seus mandamentos, e, sendo purificado, chegar ao brilho da sua ressurreição salvadora. Tu, ó meu Salvador, e Cristo, pendurado como uma videira na madeira da cruz, didste enriquecer toda a terra com o vinho da imortalidade. Portanto, eu choro para você. Eu estava miseravelmente cego pela intoxicação do pecado, mas tu didste me conceder o doce refresco da verdadeira compunção. Conceda-me, agora, a força que eu possa jejuar de prazeres pecaminosos, pois tu é um Deus bom e misericordioso. Ó maravilhoso poder de sua cruz! Foi a teu cruz que fez a planta da abstinência florescer na igreja, depois de ter arrancado a velha intemperança de Adão no Éden. Da intemperança veio a morte sobre a humanidade, mas do outro, o fluxo sempre puro de imortalidade flui sobre o mundo, pois de seu lado, a partir de um achado do paraíso, flui o seu sangue que dá vida, misturado com água, e a partir destes todas as criaturas receberam vida. Portanto, suplicamos a você, ó Deus de Israel, que nos conceda, em tua grande misericórdia, que possamos experimentar as doces delícias do jejum. Igual. Este texto é extraído de Ti Liturgical IA, de autoria de Dom Prosper Gueranger.